O capítulo 1110 está recheado de informações e coisas aqui para nós teorizarmos, galera. Então fica comigo aqui porque eu sou o John Ednos e fala seus otakuros, beleza? Vamos falar a respeito do capítulo 1110 do mangá. Então se você apenas assiste o anime, não quer pegar spoiler aqui, ó, dá uma conferida nesse outro vídeo aqui, vídeo de teoria, tem reviews dos animes também, beleza? Mas se você acompanha o mangá, então fica comigo, vamos falar aqui a respeito da história de capa, que a história de capa tá bem interessante, eu gosto quando tem história, né? Eu não gosto quando é pedido de fã. E nós temos aí que a história de capa, onde a Yamato tá toda animada, né? E o Momonosuke tá ali meio com aquela cara de Goku, o que eu faço aqui para poder me desfazer da Yamato, né? Mas é uma história onde eles vão começar a viajar pelo Wano, país de Wano, e nós vamos ver curiosidades, né? Eu creio que nós vamos ver curiosidades a respeito do país de Wano que nós não vimos no anime, ok? E eu acho, na minha opinião, essa história de capa vai ser tão relevante para a história de One Piece quanto a história de capa do Enel. Então, assim, a história de capa do Enel trouxe muitas informações muito interessantes, coisas que fez muita gente teorizar aí muita coisa, e eu acho que a gente vai ter também uma história de capa tão bombástica quanto, né? Porque a gente não viu muito a respeito de Wano em si, né? A gente viu muito a respeito ali do povo e tal, mas assim, curiosidades ali, as peculiaridades do local, a gente não viu, ficou meio oculto, né? Então creio que agora é o momento que o Oda está sentindo que pode começar a revelar, né? E aí ele vai revelar muita coisa interessante. Eu tô com fé nisso aí. E na primeira página nós temos um bando de gente falando Basicamente é isso a primeira página, né? Mas temos a Bonnie ali preocupada com o pessoal, né? Nossa, tô começando a ficar preocupado, tá todo mundo vendo aqueles raios, né? Aqueles raios negros muito grandes saindo do céu até o chão. Então assim, tá todo mundo desconfiando de alguma coisa. Já na segunda página nós temos ali uma flecha voando e olha só, essa flecha foi atirada por um gigante e veja o estrago que ela causou em um barco, né? Bom, uma flecha atirada por um gigante, meu amigo, é uma árvore, é você pegar uma árvore e tacar num barco, né? Então assim, causou um estrago muito grande, pra você ver, né? Uma única flecha de um gigante, o poder que os gigantes têm, né, de luta é muito grande, né? Então assim, precisa de um exército muito grande para derrotar um barquinho de gigantes, né? Os caras são fortes mesmo. E aí depois nós vemos ali, né, os gigantes caminhando ali e tem o Dory e o Brog, né, que estão liderando ali esse grupinho, né? Parece que eles estão caminhando de um lugar para o outro, né? Eles não estão ali no meio de uma luta, ok? Parece que estão indo para algum lugar. Possivelmente eles estão indo até o Luffy, ok? E nós vemos ali, né, enquanto a tela, né, vamos imaginar aí a coisa animada, né? Enquanto na tela tá aparecendo Mary Joyce ali, o áudio é o áudio do vídeo lá do Dr. Vegapunk, né? Ele tá conversando, eles estão conversando ali entre eles ainda, enrolando ali aqueles 10 minutinhos, né? Que agora só faltam 7. Então eles estão naquela embromação e tá aparecendo aquele áudio deles lá, né? E mostrando a sala, ok? E aí nós vemos a sala vazia. Bom, eu já falei aqui em vídeos anteriores, né, nos reviews anteriores, a respeito da minha teoria do que é o Gorosei. Os Goroseis são a Akuma da Akuma no Mi, né? E aí, nessa minha teoria, eu coloquei que o corpo do Saturno estava lá no barco. Bom, não tá, né? Assim como o corpo dos demais também não estão lá na sala, né, em Mary Joyce. Ok? Então, assim, é um ponto, né, onde eu errei,
Bom, bastava eu pensar um pouquinho, né? Se o corpo ficou no barco, alguém teria que proteger o corpo, porque na minha ideia a Akuma se apoderou desse corpo e aí quando eles saem do corpo, o corpo fica vazio, né? A pessoa morreu, né? Então, o corpo vazio. Essa era a minha teoria. Mas, né, eu não pensei muito bem, porque eles precisam do corpo para voltar. Então, alguém teria que proteger. E o único que poderia proteger ali seria o Bizarro, né? Mas o Bizarro, ele foi lá para lutar. Então, logo, né, não foi esse o caso, né? Não faria muito sentido ele ter deixado o corpo lá sem proteção de alguém forte, né? E o mais forte ali era o Bizarro, né? Os demais... Eita, gente, olha só, eu esqueci meu chapeuzinho. Aí, ó, dessa vez com a fita vermelha. Eu coloquei a fita vermelha, a primeira vez que eu ia usar com a fita vermelha eu esqueci. Então vamos lá. Aí, né, então teve esses problemas aí, né, faltou eu pensar um pouquinho mais, né, se eu tivesse pensado um pouquinho mais, eu teria entendido esse ponto, mas eu não pensei, porém, né, esse ponto aí invalida só um pouquinho da minha teoria, mas não invalida tudo, né, ainda continuo achando que os Goroseis são a Akuma das Akumas no Mi, né? Eles são as Akumas, são seres formados de haki que não foram transformados em frutas, ok? Por quê? Porque para transformar em fruta, esse ser morre, né? Então, assim, a morte deles foi que criou as frutas. Então, por isso até que ele fez ali experimentos, né? Por que ele fez experimentos com extrato de Akuma no Mi na Bonnie, né? Possivelmente eles estavam tentando ali, sei lá, trazer de volta a vida, né? Fazer aquela fruta se transformar novamente em um ser igual a eles, né? Eu creio que eu tô nesse caminho aí, esse caminho é certo. Anota aí o que eu tô falando, né? E mais um detalhe a respeito da sala dos Goroseis, né? A gente vê ali que tem três lugares para sentar, né? Três sofazinhos para sentar, ok? Um é de dois, outro é de dois e outro é de um separado, né? Ou seja, o que podemos assumir disso aí é que nós temos dois casal homoafetivo de velho aí e um velho é hétero top. Brincadeira, não é isso. O que eu quero dizer, na realidade, é que eu acho que isso aí é uma pista do Oda que ele tá deixando para nós, né? Eu tenho uma teoria, na realidade tem até um canal novo aí que pegou uma teoria da internet e fez um vídeo falando a respeito dessa teoria, que o Topman, o Gorosei Topman, o Orkuri, o Orkuri, daqui a pouco eu vou conferir aqui. O Topman, ele é o traidor, né? Mas a teoria da internet se baseava no fato de que a aparência dele, né? Porque na teoria eles diziam fruta, né? Mas a aparência dele era uma aparência de um elefante, né? E agora nós já vimos aqui nesse capítulo que não é uma aparência de elefante, né? Isso foi uma teoria criada em cima daquelas silhuetas lá atrás, né, que foram mostradas. Então, assim, eles criaram essa teoria em cima disso, né, de que ele seria um elefante e os demais seriam yokais, né, e o elefante, ele é um animal, né, que é divino, né, existe deuses criados em cima de elefantes, né, da aparência de um elefante, enquanto os demais todos seriam yokais, ok? Então por isso que criaram essa teoria de que ele seria um traidor. Mas não era bem essa a minha teoria. A minha teoria é de que ele é o traidor entre os Goroseis por conta das falas dele, né? Agora, eu não conferi todas as vezes que os Goroseis apareceram, mas pelo que eu me recordo, todas as vezes que eles apareceram, estavam ali conversando, o Topman, ele apenas falava, né, ele sempre ficava assim, isso aí é complicado, isso aí tem que ver, tem que fazer alguma coisa, mas ele nunca dava
ele nunca falava de forma mais enérgica, assim, caramba, a gente tem que destruir, a gente tem que acabar, tem que fazer, está entendendo? Enquanto os outros eram mais agressivos, ele era sempre o cara que ficava assim, isso aí é complicado, né? Então, assim, na minha opinião, por isso que ele, né, me parece ser o traidor, tá certo? E eu ainda diria mais uma coisa, né? O Nuzujuro, o Gorosei Nuzujuro, né, que é o cara aí que vai vir aí com formato de cavalo, ele sabe dessa traição, né, ele sabe, mas ele não tem prova, então ele tá sempre de olho no Topman, esperando o dia, esperando o vacilo dele, que na hora que ele vacilar, esse cara vai pra cima dele. Então, assim, anota isso aí que eu tô te falando. Olha a coceira nas costas aqui, gente. Eu começo a suar e eu tô suando aqui, eu começo a suar, eu fico com essa coceira. Então anota isso que eu tô falando aí, porque vocês vão ver que isso vai se concretizar. E na página 4 nós vemos ali que o Dr. Vegapunk, que é o fundo, né, tá falando a respeito, é o áudio do vídeo ainda, né, eles estão falando ali que falta ainda 7 minutos. Não é um tempo rigoroso, ok? Mas é mais ou menos 7 minutos ali, tá certo? Então, ainda faltam 7 minutos, a gente sabe que isso aí vai ainda uns 20 episódios para passar 10 minutinhos só, né? Ainda faltam 7, então vai vir aí uns 20 capítulos aí até passar esses 10 minutos. E, né, não sei se eles vão conseguir interromper essa transmissão. O Guto, do canal Cronosfera, ele falou algo bem interessante, que possivelmente essa transmissão tá vindo da Lua, não de Egghead, né? Então ele falou isso com base naquele vídeo, naquela história de capa, né? Do Enel, inclusive, em que aparece os piratas da Lua, né? E ali a gente vê a Jodie Roger dos piratas, né? É um cara com um cabeção muito grande, né? Então possivelmente essa transmissão está sendo transmitida a partir da Lua, né? Então os Goroseis não vão conseguir interromper essa transmissão, mas é só uma teoria, ok? E aí nós temos ali o Luffy, né, se assustando a respeito, né? Apareceu agora mais pessoas, agora é o 5 contra 1, o famoso 5 contra 1, e eu vou ler aqui, né, porque eu não vou conseguir decorar tudo isso aqui, eu vou ler aqui para vocês quem é cada um. Sanjay Garcia é o Gilk, o San Marcos Mars é o Itsumadi, aqui o São Topman Wakyuri, era isso que eu tenho que... Wakyuri, São Topman Wakyuri, é o Rock, né, que é um porcão cabuloso. Ele, nas lendas, ele era um porco com duas cabeças, né, uma cabeça de um lado, outra cabeça do outro. Agora aqui, vamos ver como é que ele é. Ele não apareceu muito nesse capítulo, hein, gente? Nós temos aqui o Santo Etebaron Nazujuro, San Etambaron V Nazujuro, que é o Bakotsu, o yokai dele, Bakotsu, né? É uma referência, né? Ele não é um yokai, é uma referência que o Oda tá usando. E o Sun Shepherd Júpiter, é o Sandworm, quase que eu falei, man, é Sandworm, ok? Então esses são os Goroseis e as suas formas yokais. E aí na página 5 nós temos esse display maravilhoso, né, dos 5 anciãos ali, cara, o poder máximo da marinha. Cara, sinistro esse display, né? A gente vê ali os 5 muito grandes, muito monstruosos, né? E o Luffy ali pequenininho. Imagina isso, o Sabo ali no meio de Mary Joyce, né? Vendo aquilo tudo ali, cara. Seria muito mais assustador, né? Porque você tá
assim, você tá no campo inimigo, cara. Você tá ali meio que preso num local ali. Pelo menos o Luffy tá num lugar aberto, sabe? Então, assim, eu acho que seria muito mais assustador, né? Dentro de Mary Joyce. Eu acho que seria muito pior. E ainda tinha o Imu, né? Então, assim, é muito sinistro, né? E aí nós temos ali também, né? Todos eles têm o mesmo olhar do Saturno, né? Que o Sanji, ele citou esse olhar dele, falou que tinha algo estranho no olhar do Saturno. E todos eles têm o mesmo, que eu já falei aqui antes, né? E aquele olho ali é só decorativo. Eles não enxergam através dos olhos, eles enxergam através do hack de observação, né? Então, assim, eu sempre vejo isso. Eles estão olhando, né? Estão olhando sempre para um ponto qualquer, né? Eles não estão olhando para alguma coisa, porque eles não enxergam através dos olhos, eles enxergam através do hack. Então, na minha opinião, essa que é, né, a observação que o Sanji fez, né? Ele tem um olhar estranho ali. Então, mais para frente a gente vai descobrir isso aí. É porque aqueles olhos ali é só visual ali, né? Só para poder mostrar uma forma física, ok? Mas eles não enxergam através dos olhos. E todos eles têm a mesma coisa. Você vê que ali, né? Eles não estão olhando pro Luffy, né? Você vê que tem vários ali que chegaram ali e eles não estão olhando pro Luffy. Eles estão olhando sempre para uma direção assim única, né? O olho tá sempre ali no meio assim, né? Nunca tá olhando para um canto, para outro. Tá sempre igual, né? Então, observe isso. Anota isso também, que isso aí vai se concretizar. E na página 6 nós temos o Etambaron no Juro, que, né, ele fez apenas um relinchado ali. Gostaram do meu relincho? E saiu correndo, cara. Muito legal isso, né? Pra você ver como os Goroseis, eles já chegam ali pra botar a coisa quente mesmo, né? Já chegam para resolver, né? Então o cara não perdeu tempo, já saiu correndo e foi, né? E se transformou numa forma híbrida, ok? Então, dentro daquela minha teoria faz bastante sentido, né? Porque eles se apoderaram do corpo do ser humano para poder se hospedar no corpo desse ser humano. Então, né? Em sua forma híbrida, ele consegue, né, mesclar um pouco da sua forma original com a sua forma híbrida, né, com a forma do ser humano. Então ele, né, utilizou a forma híbrida dele para poder utilizar a espada, né? Então ele continuou com as pernas de cavalo, porque ele vai correr muito mais, ok? E utilizou ali o tronco de humano para poder utilizar a espada, né? E ele correu atrás de todos os pacifistas, né? Ele já foi entrando em ação. E na página 7 nós vemos, né, o Gorosei ali já dando uma espadada ali num pacifista, ok? Ele não corta, na realidade, né? Parece que é um corte que ele não corta literalmente, fisicamente, né? Mas parece que o corte ele atravessa o interior, né? E aí deixa as fumacinhas aqui, ok? Porém, o cara derrotou o pacifista com apenas um único golpe, né? Então o cara é muito forte. Será que ele vai enfrentar o Zoro aí? Na página 8 nós vemos ele ali continuando a cortar pacifistas, né? Ele inutilizar ali os pacifistas, né? Pelo menos temporariamente, ok? E aí, né, temos o Sanji ali vendo uma criatura passando por cima, né, lá no alto. O Sanji tá correndo muito, tá muito afobado ali, ele não tem tempo de pensar, porque obviamente se a gente, né, viu os raios, vê criaturas estranhas, a gente já pode associar ali. Pô, será que vieram outros Goroseis? Né? Por mais que você não tenha certeza, mas você pode associar. Mas aquele momento ali é um momento de euforia. O Sanji tá ali com muita coisa na cabeça, né? Então ele só tem uma criatura estranha aqui, né? Então ele pensa em ligar pro pessoal e aí, galera, bora, estamos sem tempo aí. Então, ó, tem uma criatura estranha aí, fica alerta, né? E
nós vemos ali depois, né, aparecer até um veinho do nada aí, olhando os pacifistas ali, mas ele é da Marinha, tá certo? E, né, possivelmente ele é um encarregado dos pacifistas, né, antes, né, quando eles trouxeram os pacifistas, né, e depois os pacifistas voltaram contra eles, mas ele devia ser um encarregado ali da Marinha sobre os pacifistas e, né, ele foi lá dar uma checada e aí ele viu que eles estavam congelados por dentro, né? Então eles vão ficar inoperantes por um tempo, não quer dizer que eles vão ficar, acabou, né? Morreu, já era, perdeu, não, é por um tempo, tá certo? Então assim, você vê aí que o cara, né, ele utilizou o golpe dele para poder deixar inoperante, mas eles ainda querem essa arma, né? Eles não querem perder essa arma aí. E na página 9 é apenas uma continuação da página 8, né? Temos o Gorosei lá voando, temos o Nuzujuru, que tá ali cortando ainda pacifistas, e nós vemos o Luffy dando um soco no vento, enquanto Saturno tá tentando golpeá-lo com a pata dele, né? E aí, e nós vemos ali o São Shepard, Júpiter. Cara, quantos nomes difíceis pra gente lembrar. Ele dá uma subida para depois vir mergulhar. E aí na página 10, né, ele afunda e o Luffy se assusta, né? O que? Ele é uma minhoca? E aí nós vemos ali a conversa, a interação dos demais, né? O Sanji falando que eles estão sem tempo, né? E aí pergunta a respeito do Zoro e dos demais, né? A respeito de todo mundo. Nós vemos ali que o Usopp, ele utilizou um ataque, que agora eu não vou lembrar o nome, já foi mostrado já, inclusive. Eu só não vou lembrar o nome daqueles, né? Ele faz florescer bambu. E foi com isso que ele parou o Sunny, lembrando que o Sunny estava andando ali, deslizando pelo gelo que o Brook criou, né? Então eles estavam andando muito rápido, se deslocando muito rápido, mas não tinha como parar. E aí o Usopp, né, utilizou o seu ataque para poder parar o Sunny, tá certo? E a gente vê até a Lilith ali brigando com o Brook, né? Mas não deu tudo certo no final, o Brook falando e ela chutando o Brook e falando, foi graças ao Usopp, porque se dependesse de você, a gente não ia saber como parar, né? Então eles conseguiram ali parar e ficaram tudo bem, se reuniram com o resto do pessoal, né? Então as coisas estão se encaminhando para eles conseguirem fugir da ilha, né? E aí nós vemos o Jinbe, né? Eles falando ali a respeito do Zoro, o Jinbe falando que já estava chegando ao local onde o Zoro estava e que ele iria levar o Zoro à força, né? Se não tivesse terminado a luta ainda, ele iria levar o Zoro à força, né? E acabar com a luta deles ali. E aí na página 11 nós vemos ali o Zoro ainda lutando contra o Lute, ok? Ele estava ali perdendo tempo, eles falam a respeito daqueles hacks estranhos que eles estavam sentindo, e aí também, ó, isso corrobora também com a minha teoria de que os Gorosei são criaturas de hack, porque o hack é estranho, é um hack diferente, né? Então assim, não é um hack comum, né? Mas vamos voltar aqui, eles estavam ainda lutando, falando ali que eles perderam a concentração, ambos perderam a concentração por conta daquele hack estranho, eles estão doidos para ir conferir o que é, e, né, eles, aí o Jinbe chega e o Jinbe está falando o Dendemushi com o Sanji, né, e o Sanji fala que o Zoro é um fardo, né? E aí o cara ouve, aí o bicho fica putaço, né? E aí quando o Sanji fala alguma coisa, meu amigo, o Zoro não resiste, o Zoro fica louco. Aí ele foi pra cima do Lute, né? O Rob Lute foi utilizar o seu... Como é que era o nome do golpe mesmo? Deixa eu conferir aqui. Shugan Madara. Eu nem sei se essa é a voz do Lute mesmo. E aí o Zoro é Santoryu Kokoba Madagari. Enfim, e a minha imitação do Zoro é péssima. Mas, né, finalmente o Zoro tomou vergonha na cara e acabou logo com essa luta.
foi de base, não precisou da bandana na cabeça, não precisou de nenhum ataque especial, foi de base. Né? O Lute não era um adversário assim tão formidável para... Pô, o cara enfrentou o King, meu amigo. O King agora tá aí com o Lute, só podia ser enrolação, né? Perda de tempo. Né? Ele tava ali só perdendo tempo, tava ali só se divertindo. Porque desafio mesmo não era não. Né? Então assim, o Zoro agora, né, se fosse um almirante era uma coisa, mas o Lute não. E aí nas páginas finais, que é uma página dupla, nós vemos ali o Zoro terminando com o Rob Lute, o gatinho deu seu último miado, né? Mas obviamente ele não morreu. Nós temos ali também o Gorosei, né? A minhoca do Gorosei comendo o Luffy. A minhoca do Gorosei comendo o Luffy. E aí nós temos o Dory e o Brog, eles, né, eles falando a respeito, uma fala muito interessante, né? Que lugares escuros não combina com você. Eu achei isso bem interessante porque eles já estão ali, né, sabendo que o Luffy é Nika, ok? Então isso não é nenhuma surpresa para eles, né? Eles não estão falando a respeito, porque conhece o Luffy, né, sabe que ele é uma pessoa, né, bastante divertida, alegre e tal. Não é por conta disso não, é por conta de Nika. Então aquela frase ali tem um sentido bem, né, tem algum propósito nessa frase aí, tá certo? E aí, né, eles vão lá e cortam o Gorosei. Obviamente, esse golpe aí não vai surtir efeito nenhum. A gente vai ver aí no próximo capítulo que o Gorosei vai voltar normal, igual o São Saturno, ok? O Saturno também estava, né, perdia uma perna, voltava. O Júpiter, ele vai também voltar do mesmo jeito, ok? Então não é algo que não matou o Gorosei, ok? E outra coisa também, eu vi muita gente falando aí, o Gorosei é bucha, ó, perdeu para esses caras aí, porque a pessoa tá pensando lá no início da Grand Line. Não é porque nós vimos eles lá no início da Grand Line que eles são fracos, né? Porque assim, eles estavam lá no início, mas a gente não viu a força deles, né? Eles estavam lutando ali um com o outro, mas, né, em momento algum a gente viu o quão forte eles eram realmente, né? Quais adversários eles seriam capazes de enfrentar. Então assim, a gente não tem uma noção de força real. A única noção de força que a gente tem é que os caras, né, explodiram um peixe gigante. Outra coisa, eles têm hack de observação, né? Que eles foram lá e cortaram um dinossauro bem no ponto onde o Luffy estava passando, né? Então, possivelmente, eles estavam utilizando o hack de observação para poder saber exatamente onde cortar e não cortar o Luffy. A mesma coisa aqui, né, nessa cena, e a mesma coisa em relação ao peixão lá, né? Então, assim, tivemos um peixe colossal que foi destruído pelos dois. Esse foi o único feito, né, de força deles ali que a gente poderia utilizar para alguma coisa, mas a gente não viu a capacidade máxima deles ali ainda, né? Então, assim, não pense que eles são fracos apenas porque estavam lá no início da Grand Line, não, galera. É que na realidade a gente não sabe nada a respeito da capacidade de força deles, né? Então assim, os caras são muito fortes, né? Eles são lendários. Então, né, não podemos menosprezar eles aí, ok? Mas eu não acho que ele acabou com o Gorosei aí. Eu acho que eu acho que ainda vai precisar de alguma coisa. Tem alguma coisa aí, tem alguma capacidade diferente, talvez um uso do hack do rei diferente aí, que possa causar algum dano para os Goroseis, né? Tem alguma coisa aí, tem alguma manha que vai precisar ser revelada ainda, né? Mas esse corte aí não foi nada demais.
né? Ele vai se regenerar igual o Saturno estava fazendo. E talvez seja, né, até a fala aqui, né, que um local escuro não combina com o Luffy, né? Possivelmente, né, talvez por conta do Deus Sol, ainda vai vir a sua forma, né, que brilha, alguma coisa assim, alguma coisa que remeta ao Sol, né, e aí talvez esse novo poder do Luffy é que seja capaz de acabar com os Goroseis, né, então talvez alguma coisa tá vindo aí, galera. E é isso, esse foi o review, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal, beleza? E falou!